Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Que bom ter vocês comigo aqui para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus. Hoje, 19 de agosto, e com uma novidade, nós estamos ao vivo numa outra rede social laranjadinha com a letra K. E vamos que vamos, Esther, capítulo 4, do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 10. Então vamos comigo. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que tivesse usando roupas de luto tinha permissão de entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Ester e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Ester mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu, na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Ester e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Ester com o recado de Mardoqueu. Então Ester mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Até do mais a 30 dias, além do mais, há 30 dias, o rei não chama a sua presença. E o recado de Ester foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou essa resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Ester enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. No 3º dia do jejum, Ester vestiu seus trajes reais e entrou no palácio interno entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. Glória a Deus, né? O que você deseja, rainha Ester? Perguntou o rei. Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Ester respondeu: se lhe parecer bem, venha hoje com Amã a um banquete que preparei para o rei. O
O rei se voltou para seus servos e disse: digam a Amã que venha depressa para um banquete como Ester pediu. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Ester: agora diga-me o que você deseja. Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Ester respondeu: este é meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender a meu pedido, venha amanhã com Amã ao banquete que lhes prepararei. Então explicarei do que se trata. Amã saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou nem demonstrou nervosismo em sua presença. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Então, reuniu seus amigos e sua esposa, Zeres, e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Disse também: se isso não bastasse, a rainha Ester convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou. E ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois acrescentou: nada disso, porém, me satisfará enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Então Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos dele sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Naquela noite, o rei não conseguia dormir, então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam: é Amã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Olha a empáfia de Amã, hein? Amã pensou: a quem o rei desejaria honrar se não a mim? Pensou. Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei e que ele ponha um manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, disse o rei a Amã. Vai depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Vocês já viram uma brincadeira assim, gente? Tem uma brincadeira assim, que a gente escreve um desejo para alguém, vai passando, e o desejo cai para outra, cai para a gente mesmo, né? Na verdade, volta para a gente mesmo. A gente tem que fazer aquilo que a gente pensou em fazer para outra pessoa. Já brincaram dessa brincadeira? Continuando. Não se esqueça de nenhum detalhe, disse o rei. Então Amã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz para quem ia
matá-lo enforcado, hein, gente? Assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa, abatido e humilhado. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Os que se exaltam, né? Os que se exaltam serão humilhados. Quando Amã contou a Zera, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Ester. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester: diga-me o que deseja, rainha Ester. Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. A rainha Ester respondeu: se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Ester respondeu: nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali implorando por sua vida a rainha Ester, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Ester estava reclinada, e nesse exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. Que cena, hein? O rei exclamou: ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio diante dos meus próprios olhos? E assim o rei falou. E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim, executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Cuidado, talvez tramamos o mal contra alguém e esse mal pode voltar para nós mesmos, né? Melhor a gente tramar o bem, porque o bem volta para a gente sempre de alguma maneira. Continuemos. 1 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 26. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar.
A outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer ao pé, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com elas se alegram. Nós precisamos cuidar do corpo de Cristo. Somos nós, as partes do corpo. Então, nós precisamos de cuidar uns dos outros. Salmo 36, de 1 a 12. Ao regente do coral, Salmo de Davi, servo do Senhor. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é sua perversidade. Tudo o que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência, nem fazer o bem. Mesmo à noite trama maldades. Suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes, teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimentas com a fartura de tua casa e deixas que bebam de teu rio de delícias, pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Derrama teu amor sobre os que te conhecem. Concede justiça aos sinceros de coração. Não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Vejam, caíram os que praticam o mal. Foram derrubados e nunca mais se levantarão. Provérbios 21, 21 e 22. Quem busca a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. É isso aí, meus queridos e queridas. Encerramos mais um dia a nossa leitura. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe,
seja isso que ocupe o nosso pensamento, em nome de Jesus. Amém? Aí, maravilha! E agora nós vamos aos aniversariantes do dia 19 de agosto. Como é bom parabenizar! E hoje nós temos aqui o Júlio Muzi, lá de Cuiabá, fazendo aniversário. Parabéns, Júlio! O San Gislem Macedo, lá de Tuiutaba. Parabéns, San Gislem! O Kaique Reis, de Primavera do Leste, parabéns. A Heloíse Cassiano, lá de Rio Preto, que foi minha ajudante lá no quiosque que eu tinha em Rio Preto. Parabéns, Heloíse. A Márcia Pereira, que mora em Goiânia, mas que é lá de Tuiutaba, né, Márcia? Um beijão para você. Deus te abençoe sempre. A Silvana Avanço, lá de Mirassol, minha irmãzaça aqui do peito, do coração. Um abraço e muitas saudades de você, Silvana. E a Eva Cássia Moraes, que mora em Goiânia, lá de Tesouro, filha da nossa irmã Ieda. Parabéns para vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Ainda temos aqui, gente, nós vamos ler aqui os comentários dos nossos inscritos no canal. E se você quiser se inscrever no nosso canal, é Missionária Késia. Vem participar conosco deste canal maravilhoso, onde fazemos a leitura da Palavra de Deus todos os dias. Temos aqui o comentário da nossa irmã Clésia Leal. Bom dia, irmãos, que Deus nos proteja sempre. Lembrando que esse foi dia 18 pela manhã, né? Que bênção maravilhosa, eu já respondi todos que eu consegui responder já, porque são poucos ainda, né? Temos aqui a Adélia, bom dia, graça e paz. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que façam ninho sobre a nossa cabeça, verdade. Isso aí com relação às nossas tentações, né? Se nós somos tentados, nós não temos como impedir, mas nós podemos não cair em tentação, né? O Senhor nos abençoe e guarde sempre. Álida Cunha, isso aí, Álida Cunha, isso? Ah, seja bem-vinda, Álida, aqui ao nosso canal. Que bom ter o seu comentário aqui conosco. A Carmen Lúcia, bom dia, graça e paz. Deus é justo e bom. Continuamos juntas, eu e minha mãe, Maria Hilda, na leitura, porque ela tem um pouco de dificuldade em ouvir a leitura sozinha. Daí ouvimos juntas. Aí, dona Maria Hilda, é isso aí, ó. Tem que buscar o apoio e ajuda e juntos ler. Parabéns, feliz aniversário a todos os aniversariantes. Carmen Lúcia e Maria Hilda, muita saúde para todos. Deus abençoe todos nós. Amém. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Que Deus abençoe os aniversariantes. Salatiel, a Elza Gomes. Bom dia, amém, que Jesus abençoe. A Cleusa Silva, graça e paz, já estou ansiosa para ir à casa do Senhor, glória a Deus, amém. E a Maria Divina desejando bom dia a todos, né? Que bênção maravilhosa. Deixe-me ver aqui se a gente tem mais algum comentários aqui. Eu descobri que aqui que o canal esconde, gente, alguns comentários, mas eu só descobri aqui no meu notebook. Não sabia disso não, tá? Mas nós temos mais comentários aqui porque são 18 comentários e eu não consigo ler todos, não tá abrindo aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo ver aqui depois e eu leio então amanhã para vocês, tá? Se não me engano, a Carla Simone também desejou um bom dia para nós aqui. Fico muito feliz. E assim, nós vamos então orar por vocês, orar pelos aniversariantes de hoje. Feche seus olhos comigo e ore ao nosso Deus. Deus de amor e de bondade, nós somos gratos ao Senhor pela vida do Júlio, do San Gislem, do Kaique, da Heloíse, da Márcia, da Silvana e da Eva Cássia. Rogamos, ó Deus, que as ricas bênçãos do Senhor paire sobre eles neste dia especial e que continue por tantos anos quantos o Senhor conceder a eles viver. E que estes anos que eles viverem, ó Pai, possam ser vividos para o Senhor e para a glória do Senhor. Abençoe todos do nosso canal. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão
necessitando, ó Pai, do teu apoio, da tua mão, da tua direção. Fortaleça, Senhor, os filhos da Márcia, fortaleça, ó Deus, os filhos de cada pessoa aqui do nosso canal que necessita dessas nossas orações. Esteja nos abençoando em tudo que formos fazer, para que possamos fazer o melhor para ti, Pai, em nome de Jesus. Oro, ó Deus, agradecendo pela vitória do pai da nossa irmã Raquel, que operou, que o Senhor continue zelando por ele, dando a ele saúde e abençoando, ó Pai, para que ele possa se recuperar o mais breve possível, em nome de Jesus. Abençoe nosso canal, que seja sempre um canal de bênção para aqueles que se inscreverem nele. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Missionária Késia. E se você não ativou o sininho das notificações, ative, compartilhe o link do nosso canal, convide outras pessoas para estar conosco, participando todos os dias da leitura da palavra. E se você começou agora, vai lá em cima. Desde o dia 1º de janeiro nós estamos lendo a palavra de Deus, então você pode começar a ler 1, 2, até você chegar ao final do ano com toda a leitura da Bíblia feita, tá bom? Participe conosco, não esqueça de dar o seu like, não esqueça também de deixar um comentário ou pelo menos um coraçãozinho para nós aí, tá bom? Deus é justo e bom. Vamos?